Meus irmãos, dando prosseguimento à nossa escola bíblica, vamos passar agora para o momento da reflexão. E a exposição que eu proponho a seguir vem em um momento em que, com certeza, os ânimos eles já estão bastante arrefecidos. Mas, como essa não é uma situação nova para a igreja, ela se repetirá outras vezes, né, eu acredito que seja válida essa reflexão desta manhã. O Brasil ele encerrou mais um pleito eleitoral. E eu acredito que esse acontecimento revelou o que se passou em muitos corações. Porém, em relação à igreja brasileira, algo também pode ser constatado. Nós temos uma pequena confusão acerca da nossa identidade. Esse dilema, infelizmente, não é novo. O povo de Israel não entendeu a sua identidade como propriedade exclusiva de Deus. Os israelitas eles não entendiam que o governo deles pertencia ao Senhor Todo-Poderoso. Consequentemente, não entendiam o significado de estarem aliançados com Deus. Eles olhavam para as outras nações e desejavam ser iguais a elas. Até que em 1 Samuel 8:7, eles pedem ao profeta Samuel que Deus lhes dê um rei humano. E essa foi a resposta de Deus. Por favor, irmã Tássia. E o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo em tudo que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Facilmente o povo se esqueceu que enquanto peregrinou no deserto, eles foram sustentados com o maná, eles foram protegidos do sol por uma nuvem que o próprio Deus colocava para acompanhá-los dia e noite. Eles se esqueceram que as suas roupas e sandálias não se desgastaram nos 40 anos de peregrinação. Nada disso foi obra humana, como nós lemos nas Escrituras. Porém, com facilidade, eles expressavam a sua infidelidade a Deus por meio da murmuração. Relativizar a presença e a fidelidade do Senhor no meio deles revelava que eles não prosseguiam em conhecer ao Deus da aliança, mas que eles se conformavam com os ritos que realizavam. E aí lemos no livro de Oséias, e eu peço a todos os irmãos que estiverem com Bíblias que, por favor, abram neste livro. Lemos lá no livro do profeta Oséias um estado alarmante sobre o povo de Deus. A sua infidelidade idólatra abrangia não somente o povo, mas abrangia também os reis, os juízes e os sacerdotes. O povo não estava somente confiando em um rei humano, mas o próprio rei, em vez de buscar proteção em Deus, encontrava-se num dilema constante em se aliançar com o Egito ou com a Assíria. Percebam, meus irmãos, que a grande questão para o povo de Deus, seja o Israel do Antigo Testamento, sejamos nós, nunca foi ter de escolher entre duas opções de governo humano, mas escolher entre confiar em Deus ou confiar nos homens. Vamos ler o livro de Oséias, que os irmãos abriram, no capítulo 7 do livro de Oséias, os versículos de 8 a 11. A irmã Tássia pode ler novamente, por favor? De 8 a 11. Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado na hora de assar. Estrangeiros sugam as suas forças, mas ele não percebe. Cabelos brancos se espalham pela cabeça, mas ele não o sabe. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles, mas eles não voltam para o Senhor, seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento. Chama o Egito e se voltam para a Síria. Efraim aqui representa o povo de Israel. E ele é comparado, nesse contexto político caótico, a um pão que não foi virado, ou seja, ele não serve para nada, porque de um lado ele está totalmente queimado e do outro lado ele está cru, ou seja, é inútil. Os estrangeiros lhe comem à força e ele não sabe. O seu coração está tão distante de Deus que ele não tem discernimento sobre a sua vulnerabilidade, e a sua soberba o impede de voltar-se para Deus em arrependimento. E aí, como ele compara uma pomba na sua ingenuidade, uma hora eles voam buscando o apoio do Egito, outra hora eles voam buscando o apoio e a proteção da Assíria. E aí, retornando ao nosso tempo, ano de 2022. Passamos pelas eleições, um período que dúvidas vieram muito à tona. Eu devo votar? Em quem? E por que votar nesta ou naquela opção?
Para nós cristãos, uma vida pautada na leitura bíblica diária facilitaria demais a resposta a essas questões, porque ela nos habilita a termos um comportamento com atuação equilibrada na sociedade. Enfim, quando lemos a Bíblia, nós concluímos que devemos ter discernimento bíblico para fazer uma escolha, mas saber que essa escolha não influencia nos propósitos soberanos de Deus. O Sermão do Monte, que todos nós conhecemos em Mateus capítulos 5, 6 e 7, nos mostra da primeira à última linha que nós não somos de um reino humano, que nós pertencemos a um reino celeste, a um reino espiritual. E aí, a raiz desse problema, meus irmãos, é constatar que talvez o coração do cristão não esteja totalmente arraigado no Deus da aliança, no Deus com o qual nós estamos aliançados. Neste momento, eu gostaria de convidá-los a uma autoanálise e relembrar os dias anteriores à eleição. E que vocês respondam mentalmente as seguintes perguntas. Considere se você é de esquerda ou de direita. Ninguém está aqui para fazer qualquer juízo de valor, mas apenas respondam mentalmente a essas questões. Você se irou ou ainda está irado com alguém por ter uma opinião política diferente da sua? Você reteve ou está retendo o perdão a alguém com quem discutiu por causa de política? Você suscitou pirraças ou contendas sobre este assunto com alguém que você sabia que se iraria com isso? Você alimentou discussões acaloradas sobre as eleições? Aqui eu não estou falando de debate saudável, não, é discussão mesmo. Você se considera melhor que outro por causa da sua posição política? Você promoveu mais notícias sobre o seu partido ou candidato do que sobre o Evangelho? Você acha que o seu sustento está ligado a uma determinada conjuntura política? Você acha que a sua segurança está ligada a uma determinada conjuntura política? Você acha que a proteção da igreja está ligada a uma determinada conjuntura política? Você maquiou o Evangelho aliando-o a pautas políticas humanas? Você se preocupou com o Estado se voltando contra o povo de Deus? Os fariseus também. Em João 11, 47 e 48, eles disseram: então os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o sinédrio e diziam: que faremos, porquanto este homem, Jesus, vem operando muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Esse nosso lugar poderia ser o templo ou a própria formação do sinédrio. Ou seja, vamos tirar Jesus de cena para o Estado não mexer conosco. Em algum momento, a dedicação voluntária a algo pertinente à eleição te fez optar por faltar o culto ao Senhor? Ao saber o resultado das eleições, caso tenha votado contra o vencedor, você murmurou ou se irou? E caso tenha votado a favor do vencedor, atribuiu aos seus esforços e ficou tranquilo com o seu futuro, esquecendo-se que a resposta final não vem de homens, mas da vontade soberana do próprio Senhor? Você torce para que a nova presidência dê errado ou dê certo, só para provar que você está com a razão? Se você respondeu sim a uma ou mais questões, lembre-se de algo, meus irmãos. Deus não divide o senhorio dele com ninguém, muito menos o senhorio do seu povo. Em contexto semelhante, como lemos no livro de Oséias, e dessa vez no capítulo 13, vamos abrir Oséias 13, no versículo 4. É uma fala do próprio Deus. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, versículo 4. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Versículo 9. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Onde está agora o teu rei, para que te salve em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste: dá-me rei e príncipes. Dei-te um rei na minha ira, e o tirei de ti no meu furor. Quem manda na igreja é Deus, quem protege a sua igreja é Deus, e quem sustenta a sua igreja é Deus. Juntamente com o resultado das eleições, vieram as reações e projeções humanas acerca disso, que é mais um terreno fértil para a distração da igreja. Haverá intervenção? A eleição foi válida? Quantos protestos estão ocorrendo no Brasil? Haverá perseguição religiosa? Haverá recessão econômica? O campo é enorme, meus irmãos, para mais conflitos, ironias, pecados e incredulidade.
Meus irmãos, se o fato de você acompanhar tais especulações te inclina ao pendor da carne, que, como já vimos em Romanos, é inimizade contra Deus, o pendor da carne, e te afasta da esperança que há em Cristo, eu sugiro mais essa autoanálise. Você tem dado atenção a quê? Dar atenção a algo é gastar tempo com aquilo, e a palavra nos ensina a remirmos o nosso tempo, porque os dias são maus. Quanto tempo por dia você tem passado a sós com Deus em oração? Quanto tempo do seu dia você tem dedicado a se deleitar em Deus exclusivamente, sem nenhum tipo de distração? Porque isso revela a nossa prioridade, a que damos prioridade. Você lê a sua Bíblia diariamente e você a lê com o intuito de ser nutrido por ela? Você pede a Deus em oração que te mostre os seus maus caminhos e te conduza ao arrependimento e à obediência? Você tem colocado em prática o que Ele te ensina? Você tira um tempo para jejuar? Não porque isso sejam formas de se achegar a Deus ou de buscar a aprovação do Senhor, mas porque isso Ele nos ordena em sua palavra. Você pede graça a Ele para fazer todas essas coisas e para suportar aquilo que for necessário? Você tem meditado diariamente na pessoa de Deus, em quem Ele é, como Ele se revelou para a sua igreja, as promessas que Ele tem para o seu povo? É impossível nós praticarmos essas coisas e mantermos o nosso olhar voltado para o mundo e confundirmos a nossa identidade. É impossível que nós estejamos mais perto do Senhor e estejamos confusos acerca de quem somos, acerca de quem nos governa, acerca de quem nos guia. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, conforme está em Filipenses 3:20. Nós aprendemos na quinta-feira passada, na reunião de oração com o pastor Darlan, que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos conhecemos. E quanto mais conhecemos a Deus, mais confiamos nele. Dessa forma, os cenários humanos da nossa jornada, sejam eles quais forem, são definidos com a seguinte forma: são acontecimentos que estão meramente sobre o total domínio de Deus, contribuirão, cooperarão para o nosso bem e vão contribuir para que Cristo seja formado em nós. A passagem final de Oséias é o amor leal de Deus, tomando a iniciativa da reconciliação, como ele sempre faz. E aí vamos ler o capítulo 14 de Oséias, já está aí aberto com os irmãos. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Em algumas versões está: converte-te, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz ele: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obra das suas mãos: tu és o nosso Deus. Por ti, o órfão alcançará a misericórdia. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, e o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Esse amor leal se cumpriu em Jesus Cristo, na minha vida e na sua vida, meus irmãos, e na igreja de Deus, aos eleitos do Senhor. E o que me chama a atenção é: de mim procede o teu fruto, o Senhor falando, que dele procede o nosso fruto. É aquilo que no Novo Testamento o próprio Cristo nos diz em João 15. E aqueles que puderem, abram as suas Bíblias em João 15 para que acompanhemos juntos a leitura. João 15, de 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós.
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E é o Senhor reforçando que devemos permanecer nele, estar arraigados nele. Nós somos varas que estão enxertadas nessa videira. Tudo procede do nosso Senhor. É Ele quem nos dá a graça, é Ele quem nos nutre, é Ele quem nos alimenta, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos protege. Enfim, meus irmãos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Somos cidadãos de um reino governado por Cristo. Sem Cristo, nada podemos fazer. Ele é tudo o que temos. E Ele é e sempre será o suficiente. Que cada um examine-se a si mesmo. A Deus seja toda a glória. Amém, meus irmãos.